Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Bezerra, profissional da área de segurança da informação, atualmente coordenador de segurança da informação no grupo DPSP, e nesses próximos minutos vamos conversar um pouco sobre um tema que eu gosto muito, que é segurança da informação, atrelado, relacionado, conectado, né, com inteligência artificial, ok? Nos últimos 5 a 6 anos, tenho investido bastante tempo, tanto tempo livre quanto tempo de trabalho, né, estudando formas da gente implementar controles de segurança da informação de forma mais inteligente. E aí, tive a sorte, né, ou acordar às 4, 5 horas da manhã para poder estudar, às vezes não é muita sorte, né, mas ainda assim tive a sorte de pegar um período onde o assunto inteligência artificial aqui no Brasil estava muito forte, né. Nesse período eu trabalhava na IBM, né, era um profissional, era um consultor de segurança da informação, tá bom? E lá na IBM a gente tinha muito contato de forma gratuita com o Watson, tá bom? E aí comecei a prototipar algumas coisas bem legais que a gente vai conversar aqui hoje, ok? Seguindo na linha, hoje eu falo que existe um ramo de segurança da informação que é o Cognitive Security, né? E não fui eu que soltei essa frase, tá? Tem outras pessoas no mercado de segurança da informação internacional, inclusive, que usam essa expressão, porque a gente está falando onde a gente está pegando o nosso conhecimento, a nossa cognição, transformando isso em artefatos que podem ser colocados em artefatos de conhecimento que podem ser colocados em algoritmos, automações, seja para detectar ou para evitar um ataque cibernético, ok? Seguindo um pouquinho da nossa palestra de hoje, então, deepfake e imagens para fugir, deepfake e traquinagens para fugir de uma IA, né? Imagens, eu já penso em imagem, visão computacional, que a gente vai falar aqui no caso do deepfake, né? E é interessante porque hoje a gente é bem questionado sobre o deepfake no sentido de, nossa, o deepfake engana todo mundo, né? Tem alguns que realmente engana, né? Outros mais ou menos, né? Mas é daí que veio a minha curiosidade da minha brincadeira, né? Aqui quando eu falo traquinagem, ou seja, a gente fazer pequenas mudanças numa inteligência artificial ou no input que a gente vai colocar numa inteligência artificial para que a gente possa enganar ela. E aí aquela história, já que ela engana a gente com deepfake, a gente vai começar a enganar ela com hacking, ok? Bom, sou formado em ciência da computação, pós-graduado em gestão e tecnologia de segurança da informação, mas no fim do dia eu sou viciado em inovação, disrupção e talvez outrosão aí que eu ainda não conheço, mas que daqui a pouco aparece no mercado. Nossa conversa vão ter três partes principais, tá? Conceitos, casos práticos e estudos e artigos. Quando a gente fala de conceito, eu gosto sempre de explicar, palestrar, né? Seja num papo de boteco ou numa palestra, eu gosto sempre de colocar qual que é o alicerce, né? O que que aquilo, por que aquilo ali existe, né? Depois, eu gosto de colocar caso prático, né? E por fim, eu gosto de deixar alguns artigos, alguns links para que quem esteja conversando comigo ou interagindo com o conteúdo que eu estou apresentando, para que possa continuar esses estudos, né? Porque é aquela velha história. Se eu consigo mostrar para você um conteúdo legal, divertido ou interessante, né, que possa ser uma inovação rentável ou uma disrupção que um dia será rentável, né? Você vai se interessar por aquilo. Então, como que você continua esse estudo? Através dos links de artigos, e no meu caso eu gosto de deixar artigos científicos, ok? Então vamos para os conceitos. Aqui a gente fala muito sobre inteligência artificial, depois a gente fala sobre machine learning e depois deep learning, tá? Existem muitos nomes, tá, dentro desse universo de inteligência artificial. Aqui eu sumarizei em três principais, tá bom? Mas quando você começa a estudar um pouco mais sobre inteligência artificial, você vai ver que realmente só de sopa de letrinha ou sopa de termos já vai para mais de 20 ou 30 termos hoje, tá bom?
Então, vamos lá. Inteligência artificial. Qualquer técnica que permita ao computador imitar um comportamento humano. E aí, o comportamento humano, às vezes, um comportamento de um inseto. Isso pode acontecer com o comportamento de inseto? Sim, pode. O exemplo, um formigueiro, né? Um formigueiro tem uma operação logística que é sensacional, né? Então, se você pudesse escolher uma operação logística de um formigueiro ou de, ou de algumas estradas brasileiras, tenho quase certeza que você vai escolher de algum formigueiro, porque deve ser muito mais eficaz de algumas estradas brasileiras, ok? Mas seguindo o exemplo. Então, machine learning. Mergulhando um pouco no conceito de inteligência artificial, a gente tem machine learning. E aí, a gente fala sobre o quê? Métodos estatísticos. Ou seja, matemática. Inteligência artificial não é magia, tá? Pode até ser uma ilusão, mas não é magia, tá? É matemática, tá bom? E eu acho importante sempre frisar isso, porque existem diversos matemáticos na nossa história que têm um dedinho ou um pé inteiro no assunto de inteligência artificial por conta dos métodos matemáticos que foram desenvolvidos, tá bom? Então, no nosso caso, estatística, ok? Por fim, a gente mergulha no Deep Learning, né? Então, por que Deep Learning? A gente fala de redes neurais, ou seja, nosso neurônio, né? Então, aqui tem um nome muito legal que chama Perceptron, né? Que são os pequenos neurônios digitais que emulam o comportamento dos nossos neurônios, inclusive criando toda uma cadeia de Perceptron para que possa se comunicar e emular uma interação parecida com o nosso cérebro, ok? Então, aqui a gente fala sobre neurônios colocados em chips, né? Máquinas, né? Machine learning, ok? Ou máquinas que aprendem, também é uma leitura do machine learning, tá bom? Imitando, né? Imitando um ser humano ou algum outro bicho, animal, inseto, etc, ok? E aqui tem um ponto interessante. Quando a gente fala de estatística, né, ou probabilidade, né, a gente está trabalhando numa inferência, né, numa possibilidade de acertar ou errar, né, uma possibilidade de ser 0 ou 1. Né? No nosso caso aqui, a gente tem a possibilidade de ser 4D a próxima bolinha. Será que vai ser 4D a próxima bolinha? Opa, não foi 4D. Essa diferença, de forma conceitual, dentro do mundo de inteligência artificial, é o que a gente chama de acurácia ou assertividade, tá bom? Acurácia ou assertividade é o que eu falo já há uns 3 ou 4 anos para todo mundo que mexe com inteligência artificial. Desenvolvedor, garanta que a acurácia e a assertividade da sua inteligência artificial está no nível adequado. O que é adequado? Depende do contexto, depende do projeto, depende do contratante, tá bom? E se você vai contratar uma inteligência artificial, que tenha em contrato a assertividade ou acurácia, né? Porque você está contratando aquele serviço. Então imaginem vocês contratarem um serviço de inteligência artificial que é 99,99999% disponível, ou seja, está sempre ali pronto para te ajudar, só que o índice de acerto, né, ou a acurácia, é menor que 5%, é menor que 10%. Ou seja, vai errar em 90% das vezes que você tiver uma interação com a inteligência artificial. Então, de que adianta estar disponível, sendo que a assertividade vai ser baixa, tá bom? Existem projetos que buscam o 90%, 95%, 99% de acurácia? Existem, tá? Mas o normal, tá? É você ter um score de acurácia que varia ali entre 65, de 65 a 80 é algo razoável, tá bom? Por que você não procura o 99% ou 100%?
porque a gente está falando de matemática. Existem cenários matemáticos dentro de uma inteligência artificial que a gente ainda não tem o domínio matemático do que aquilo ali pode fazer, tá bom? Então, tome cuidado com a acurácia aí, ok? Seguindo, a gente tem aqui exemplos, né, de como é uma aplicação que utiliza inteligência artificial, tá bom? Nesse caso, é um protótipo que eu desenvolvi para a leitura ou interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, tá? O que que esse protótipo faz? Você vai no campo de texto e faz a sua pergunta, né? Uma das perguntas aí, qual artigo me fala sobre a coleta do consentimento, né? Aí você, quem estudou, quem acompanha o tema LGPD, é fácil de se situar ali no artigo, na lei, né? Quem já está habituado com essa leitura, é bem mais fácil. Mas a LGPD, ela veio para democratizar o assunto. Então, existem diversas pessoas que não vão conseguir ler com facilidade uma lei, tá bom? Por isso que esse projeto é importante. E olha que interessante, dentro dessa pergunta, a gente tem ali, no meio da tela, um capítulo 2, artigo 8, com 55, com 0,55. Os outros estão 002, 001, né? Tem um 020, né? Basicamente, o que ele está te dizendo? Olhando o exemplo 0,55, a gente tem 55% de acurácia, de assertividade, de que a resposta da minha pergunta está no artigo, no capítulo 2, artigo 8. Ok? Exemplo prático? Vamos seguir. Então, aqui, só recapitulando. Não é magia, é matemática. Acurácia e assertividade. Não é binário, é probabilístico. E esse não é binário casa muito com o momento social que a gente está vivendo, não só no Brasil, como no mundo. Não temos mais espaço para ser 0 ou 1. Tem nuances, né? Seja num contexto social, político, né? Empresarial. Então, somos seres humanos, graças a Deus, diferentes uns dos outros e complexos. Se somos complexos, não somos binários. Se não somos binários, a inteligência artificial está aí para poder ajudar a gente, tá bom? E por fim, atualize os contratos, né, para que tenha certeza da acurácia que você está contratando e que vai receber. Então vamos para casos práticos. Esse é um exemplo que eu gosto de mostrar, mas eu já mostro há uns 3 anos, que eu falo que é da banana e a torradeira doidona, né? O toaster aí, né, é esse círculo que está no meio da tela, tá bom? Isso daí é uma torradeira que passou por um algoritmo que embaralhou, né, como se tivesse colocado um filtro em cima da torradeira, né? O que que esse filtro aplicou? Ele aplicou uma quantidade de diferenças de imagem que se tornam diferenças matemáticas para que a inteligência artificial, no caso, visão computacional, se perca, né? Então ela vai se perder. Então o que acontece? Se você coloca essa banana, esse adesivo, né, esse círculo perto da banana, a inteligência artificial se perde, tá bom? E olha que interessante. Isso foi lá atrás, né? 2018, 2017, e aí, ou 2019. E aí, esse ano, 2021, eu fiz o teste. Eu falei assim: alguns algoritmos, né, públicos de grandes players devem estar resolvidos. Né? De fato, o do Google, por exemplo, ele mostrou ó, 94% que aquilo é uma banana, e do outro lado, 90% que ali na imagem tem uma banana e 95% que é uma torradeira. Ou seja, o do Google já falou: ó, você está tentando me enrolar, né? Beleza, mas ainda assim, vejam que a banana do lado esquerdo está com 94%. A banana do lado oposto está com 90%. Então, mexeu na acurácia, né? Já outro player, né, na parte de baixo, a gente tem 79% de que aquilo ali é uma banana. E quando eu coloco adesivo, né, a torradeira doidona, a gente tem 0% de banana. Então,
esse é um exemplo que, mesmo em 2021, essa diferença matemática, né, essa manipulação do input de dados que a gente coloca numa inteligência artificial, ainda é importante a gente conversar, tá bom? De 79 para 0, não foi nem para 10, para 5, foi para 0, né? Então, temos que conversar sobre esse tema. E só um adendo, esse é o tipo de teste que a gente faz em sites abertos. Quando você contrata uma empresa para desenvolver para você um projeto de inteligência artificial, você trabalha esse tema para que isso não ocorra no seu projeto, tá bom? Novamente, não compre uma API de inteligência artificial, principalmente visão computacional, ou by the book. Contrate também o fornecedor, né, o implementador, para te ajudar nessa jornada. E aqui a gente tem um outro exemplo, que é assim, quando eu olhei essa torradeira doidona, foi um exemplo muito legal. Só que e se a gente extrapolar? E se a gente colocar essa torradeira doidona numa imagem maior? Esses garotos fizeram isso. O que eles colocaram? Uma imagem no meio, ali do peito, né? E por ter uma imagem que utiliza essa diferença matemática da torradeira doidona, o algoritmo deixou de identificar o garoto como uma pessoa, só identificou o garoto do lado. Então, olha o potencial disso. Com uma folha de sulfite, a gente consegue, em uma impressão, a gente consegue fugir de um algoritmo de visão computacional. E aqui teve mais um protótipo que eu fiz para poder validar o conceito. Então vejam que aqui do lado esquerdo, né, eu imprimi a torradeira doidona em preto e branco, impressora laser, né, para tentar ficar bem prático, tipo, só vou imprimir e vou ver o que acontece, né? O que é esse protótipo? É um protótipo onde eu coloco um celular, né, um algoritmo de reconhecimento de visão computacional. Ele está reconhecendo, olha, você está apontando o celular para o notebook, você está vazando informação. Por isso que aparece ali em cima, alerta de vazamento de dados, tá bom? É um protótipo para validar conceito. O exercício aqui é, se eu estou apontando o meu celular, ele está em tempo real, mostrando que tem um vazamento de dados pela câmera do celular. Se eu colocar a torradeira doidona, o que acontece ali? Viram? Se perde. Deixa eu adiantar aqui de novo. Veja, aquilo que era uma informação confidencial, né, se perdeu. E aí ele começou a confundir. Isso é um iPod? Isso é um hard disk? Né? Ele sabia antes que era um notebook. Ele sabia que tinha uma tela vazando informação pessoal. Mas quando colocou ali a torradeira doidona, ele se perdeu. De novo. Reparem que não precisou de muito esforço. Eu só imprimi um adesivo numa bolacha, né, uma folha de sulfite grande. E aqui veio os artigos, né? Então, ok, trabalhamos o conceito, trabalhamos alguns casos práticos, né? Poucos, mas alguns interessantes, e vamos para os artigos que sustentam esse assunto. Então, lá em 2018, foi a minha descoberta, né? Putz, que legal esse conceito, eu posso enganar uma inteligência artificial, né? Em 2020, a gente trabalhou um pouco mais junto, ou seja, junto e misturado, né? Então, IA e humanos, ou seja, em 2020 a gente começou a entender um pouco mais da inteligência artificial no nosso dia a dia. E, inclusive, começou a surgir alguns artigos de brasileiro, né? Artigo científico brasileiro, falando sobre esse problema e trabalhando, né? Algumas formas de você proteger o algoritmo de inteligência artificial para que você não sofra com esse tipo de ataque, tá bom? E em 2021, o que será que está acontecendo em 2021? Então, lá em 2018, o pessoal que desenvolveu esse conceito da torradeira doidona, eles abordaram o uso malicioso da inteligência artificial. Só que tem também um outro artigo, né, que fala exatamente isso, o uso malicioso da inteligência artificial. E diversas faculdades e institutos
colocaram isso na mesa. Quais eram os principais tópicos? A inteligência artificial, ela vai sim ser utilizada para engenharia social, para escolher melhor o alvo na hora de um ataque. Então, se hoje já é difícil a gente se proteger de um ataque, imagina uma inteligência artificial olhando todas as nossas deficiências e indo de forma cirúrgica para atacar só aquele pontinho ali que sabe que vai derrubar a gente. Complicado. Complicado. E aí, a gente vai para 2019, foi onde teve essa descoberta, no meu caso, né? E aí tem aí, do lado direito do slide, Adversarial Attacks on AI System, tá? Procurem essa expressão e vocês vão encontrar um pouco mais sobre o caso da torradeira doidona, tá bom? E é interessante que essa torradeira doidona, ele até fala, e tem um outro artigo também, Adversarial Patch, né? Que ele fala que aquilo ali pode ser um adesivo que você pode colocar em alguns lugares. Ou pode ser uma jaqueta, uma roupa, pode ser moda, você trabalhar esse conceito. Então imagina, uma pessoa que é procurada e que tem algoritmos de inteligência artificial nas câmeras da cidade procurando essa pessoa. Se ela tivesse com uma jaqueta, com um desenho, com esse conceito, será que ela seria pega? Será que ela seria identificada? A gente já sabe que teve casos aqui no Brasil, né, de pessoas que eram procuradas pela justiça e foram encontrados por um algoritmo de inteligência artificial, no caso, visão computacional. Será que se a pessoa estivesse usando uma jaqueta com isso, ela seria encontrada? Talvez sim, talvez não. Como eu disse, em 2020, encontrei sim esse artigo, onde os brasileiros falavam sobre como você pode não só identificar que isso é um problema, como também possíveis proteções, tá bom? A proteção, nesse caso, ela é matemática, tá? Então, é importante que você tenha data science, matemáticos, estatísticos, junto com você, quando você precisar começar a resolver esse tipo de problema, tá bom? Futuro eu entendo que isso a gente vai começar a receber pronto. A gente vai receber do fornecedor da inteligência artificial aquela inteligência artificial mais atualizada, mais protegida, tá bom? Mas é importante a gente cobrar isso do fornecedor, ok? E agora, em 2021, né, se já era um problema a deepfake enganando a gente, o fake de voz, né, que você dá para a inteligência artificial um trecho da sua voz e ela começa a falar qualquer coisa como se fosse você, né? Então, se a gente já teve problema com vídeo, com voz, com texto, né? Se vocês procurarem, o Elon Musk, ele tem sim um projeto de inteligência artificial para texto, onde você coloca poucas palavras e o algoritmo já entende a sua forma de escrita e escreve uma carta inteira, contando toda uma história, né? Então, se a gente tem problema de spam até hoje, imagina um spam criando um e-mail específico como se fosse você e tentando atacar uma pessoa, né? É o problema. Se desse lado a gente tem essas inteligências, esses algoritmos tentando nos enganar, do outro lado a gente tem também especialistas que estão tentando colocar pequenos trechos na conversa, seja texto ou voz, mas principalmente texto, né? Para confundir a inteligência artificial. Por exemplo, você fala com um chatbot. E aí, nesse chatbot, você está fazendo uma interação, ele te leva ali para uma jornada de falar um saldo, aprovar uma compra, né? Ou comprar um produto. Esse artigo mostra que, dependendo do momento e da palavra que você coloca, aquele algoritmo se perde. Então, num cenário hipotético, você pode sim cair num fluxo de decisão da inteligência artificial, onde libera mais acesso, onde libera mais informação do que deveria liberar. Já pensou? Você falando com um chat de banco e no meio da conversa você falar 3428 Minions e isso refletir em exibir o saldo de outras pessoas? Aprovar uma transação financeira de outra pessoa? Não sei, mas é algo que a gente tem que estudar. Até porque o relatório lá de uso malicioso de inteligência artificial já abordava isso também. Pessoal, obrigado.
fica os meus contatos e agora vamos conversar, seja durante o evento ou após o evento.